Tá animado? Tô O que você tá fazendo aqui agora? comprando 30 euros. Comprando 30 euros? Você já pagou a moça? É? Olha lá, acho que ela vai te dar os euros, hein? Seu comprovante e eu vou conferir com você os valores, tá bom? Ó, acompanha aqui comigo. 10, 20 e 30, tá bom? Muito obrigada. De nada, boa viagem. Aproveita a festa. E assim nós chegamos no aeroporto internacional de Viracopos, que fica na cidade de Campinas. Um aeroporto bem grande, mas muito fácil de chegar e também de muito fácil acesso, de se encontrar mesmo lá dentro, não é difícil. Chegamos com bastante antecedência, por volta das 7h da noite. Nosso voo era bem mais tarde, mas como vocês podem ver aí, tem bastante fila, bastante espera, mesmo tendo feito o check-in antecipadamente. A gente acaba ficando na espera e tem que pesar as malas e tudo mais, e fazer, né, toda a verificação de segurança pro embarque internacional, né, pra gente entrar. E após fazer toda a questão aí de segurança, verificação das malas, nós chegamos para nossa viagem, que seria às 10h15 da noite. E aí pessoal, tudo bem? Bom, como vocês podem ver, eu estou de máscara, procedimento obrigatório para voo internacional, mas não pediram nenhum documento em relação ao Covid, nada exame de negativo, nada desse tipo. Então, só fiquem atentos, levem máscaras, senão você vai ter que comprar no aeroporto. E a gente sabe que no aeroporto é tudo muito, mas muito caro mesmo, né? Então, para economizar, tragam suas máscaras. Pelo menos aqui, válido num voo agora finalzinho de janeiro de 2023. E agora a gente está indo aqui para o nosso portão de embarque. Água, tem que levar garrafinha de água. Olha aqui, pelo menos aqui no embarque de Viracopos tem copinho com bebedouro, água geladinha. Não precisa comprar, pagar uma fortuna. Aqui tomando água, tudo certinho aqui. Então já fica a dica para vocês economizarem aí. Tem água no aeroporto, pelo menos Viracopos tem água. Como vocês podem ver, a gente trouxe muita roupa de frio. A gente está esperando aí que vai sair de um calor extremo para um frio extremo aí em Portugal. Então bastante roupa de frio. E a nossa bagagem foi toda despachada, inclusive de cortesia, pela Azul. Então com isso a gente está levando pouca bagagem, mais bagagem de mão mesmo, mochilas, computadores, e o restante foi despachado. Chegamos então ao portão de embarque e ali ficamos aguardando um pouquinho, né? Pudemos já olhar ali o avião prontinho para recepcionar a gente, e ficamos numa fila aguardando até poder entrar no avião, né? Assim que nós entramos, né, nós guardamos as malas ali nos compartimentos acima e também abaixo dos assentos, que é o que é pedido pelas comissárias de bordo, né? E foi tudo muito bem organizado, muito bem feito. Você encontra também, caso você goste de ler ali, uma revistinha da Azul, né, atualizada com algumas notícias. É um passatempo, né, porque realmente são muitas horas dentro do avião. E também no seu assento, né, no nosso assento ficou ali uma manta térmica e um travesseiro para maior conforto durante o voo, e realmente você utiliza isso, tá? Não é besteira não, é bem útil mesmo. E as comissárias também entregam para quem desejar um fone de ouvido. É legal para você utilizar a multimídia, ali a tela multimídia que fica atrás do assento, né? Essa prateleira aí de alimentação é muito interessante, muito bem feita, ela é bipartida, né? Como vocês podem ver, e você pode puxar, pode recolher, é dobrável,
e é onde nós fazemos nossas refeições e é bem prático mesmo. Na tela de entretenimento nós temos muitas opções, eu realmente fiquei bastante impressionado. Na parte de filmes a gente pode escolher o estilo de filme, né, que nós desejamos, e você pode verificar que tem algumas opções bem atuais, outras não tanto, mas todas muito clássicas assim, são filmes bons, então dá para passar um tempo ali de voo se divertindo dentro do entretenimento. Tem muitas opções mesmo, né? A lista aí que não acaba, tanto opções de adultos, né, como também opções para criança. Nós podemos verificar também isso daí. Tem alguns joguinhos também para quem gosta, né? Alguns joguinhos bem clássicos ali que servem também como passatempo, né? E mostrando um pouquinho mais aqui para as crianças, né? Eu também, meu filho de 8 anos viajou conosco e ele pôde assistir alguns desses filmes aí, inclusive alguns até lançamento mesmo, assim, bem interessante. As crianças amam e conseguem passar essas horas, né, no avião um pouco mais tranquilas, vamos assim dizer, porque realmente é muito entediante, né, para as crianças, né? Para nós adultos é um pouco difícil, imagina para as crianças, né? Então serve muito bem. Inclusive tem alguns joguinhos para criança ali também, para ela se divertir e passar o tempo dela enquanto tá no voo, né? Como vocês podem ver, eu acabei colocando ali meus fones e fui ouvir uma música clássica. Bom, ao menos essa música aí é clássica pra mim, né? Eu gosto muito de rock. E aqui a gente pode ver que a telinha, né, do computador ali de entretenimento também dá toda a nossa rota ali de Campinas até Portugal, né, até Lisboa. É muito interessante ver todo o trajeto por onde passa, né? A gente fica sobrevoando uma boa parte dentro do Brasil mesmo. Depois vai aí pro Oceano Atlântico e diretamente, né, para Lisboa. É um trajeto bem longo aí. E logo depois que nós levantamos voo, foi dado aí o jantar pra gente. O jantar ele foi composto aí por uma saladinha, tinha grão de bico, tinha algumas folhas, tomate, tinha também esse pãozinho aí, bem gostoso, parece um pãozinho mais caseiro assim, parecia, né, o sabor dele. Uma sobremesa, um pedacinho de bolo, que também estava bem interessante. E como comida principal eram duas opções, né? Era uma massa e também esse picadinho de carne com purê e legumes que, olha, para minha surpresa estava ótimo, muito bom mesmo, assim. E a sobremesa no fim era um bolo bem gostoso também, com doce de leite. No meio da viagem também fui ao banheiro, né, de praxe. Tem esse piso aí que lembra o piso de Copacabana, que foi feito inclusive com pedras portuguesas, né, pretas e brancas aí. O espaço ele é pequeno, mas bem funcional, né? Caso você leve criança aí pequena, criança de colo, você também tem uma opção aí de puxar essa prateleira para colocar a criança, trocar, né? E fazer ali o que é necessário. E também é muito prático assim o uso, a água, o sabonete, tem toalha, tudo bem limpinho, né? E eles deixam também um aroma que o banheiro fica bem cheiroso, assim, mesmo com bastante uso, né? Porque acaba as pessoas indo bastante ao banheiro, mas sempre fica ali com um aroma agradável, né? E não fumem, por favor, no voo não fumem, como vocês podem ver, tem ali uma indicação para não fumar. Bom, depois do jantar ali, né? Eu já me ajeitei na cadeira, na poltrona. Como vocês podem ver, aí tem como arrumar aí a nossa cabeça para ficar mais confortável, porque tem essas opções. Coloquei um filme e pude ficar aí um bom tempo assistindo esse filme até descansar um pouco mais, né? Se a pessoa da frente reclinar a poltrona dela, não tem problema. Tem como você reclinar também a sua tela para que você tenha uma boa visualização aí, né? Depois de dormir um pouquinho, eu ativei o mapa para ver onde nós estávamos e já havíamos saído algumas horas já do Brasil.
estávamos mais perto mesmo de Portugal do que do Brasil, né? Há poucos minutos, eu acho que talvez 1 hora e pouco, ali de chegar em Lisboa, né? E a gente acompanha em tempo real, isso é muito interessante também. E depois de um tempo, já amanheceu, né? E nós recebemos nosso café da manhã. Foi essa box que foi composta aí por bolachinha. Na realidade era um bolinho, né? Bolinho de laranja. Era esse queijinho, né? Polenguinho bem gostoso. Eu pelo menos gosto, né? Então foi uma boa opção para mim. Tinha essa bolachinha água e sal, né? E também um Danone de morango. Tudo bem organizadinho nessa caixa, né, com alguns talheres, e também veio esse salgado assado, que assim que eu abri eu pude ver que era esse salgado com calabresa. Eu nunca havia comido esse salgado, mas realmente eu me surpreendi com a comida do avião, muito boa, né? E aí, né, a Ju e o Miguel também comendo, curtindo o voo, né? E para beber eu pedi aí um café com leite e uma água. E assim nós chegamos em Lisboa, à vista aí da janela, nós estávamos bem próximos da asa, nas nossas poltronas, uma vista muito bonita. E por fim desembarcamos no aeroporto Humberto Delgado, né, em Lisboa. Oi pessoal, então, voltando aqui, eu estou aqui no Airbnb que eu aluguei para chegarmos aqui em Lisboa. E como vocês puderam ver, né, o voo foi bem tranquilo, mas na realidade teve um detalhe que eu acabei não filmando no final, que bem na aterrissagem, né, do avião em Lisboa, meu filho, ele acabou passando mal, né, o Miguel, ele tem 8 anos e ele ficou muito empolgado ali, mas ao mesmo tempo ele tinha acabado de tomar o café da manhã, né, aquele café da manhã que eu mostrei para vocês, e ele passou mal, ele acabou, né, jogando ali tudo para fora, né, e sujou a roupa dele, tava com roupa de frio, tudo aquilo, aí a gente teve que trocar ele dentro do próprio avião mesmo, e por isso a gente acabou sendo os últimos a sair do avião. A gente conseguiu trocar ele, tinha roupa reserva, né? Ainda bem que ele recuperou, foi algo só passageiro, ele tá bem. Inclusive depois comeu bastante, então recuperou 100%. Foi realmente um mal-estar. E a gente ficou por último. E nessa questão de ficar por último, a gente pôde observar toda a fila de imigração. Então a gente ficou bem lá no final da fila de imigração. E foi interessante, pessoal, porque muitas pessoas às vezes falam que é difícil, que é isso, é aquilo, às vezes aterrorizam a gente. Eu mesmo tava muito tenso, tava muito mesmo assim, nervoso assim, por causa dessa questão. Muita gente cria uma coisa, né, a respeito da migração, e às vezes uma coisa que nem é tudo isso, né, e pelo menos assim, a minha experiência, pelo que eu vi, estando no final da fila, foi algo assim, surpreendente, porque todo mundo passou, quem estava com turista ou com visto, todo mundo passou. Eu pude observar algumas perguntas, aquelas perguntas bem clássicas, né? O que você veio aqui, né? No caso, turismo, ou o que você vai visitar, quanto dinheiro você trouxe, esse tipo de pergunta, né? Que são as perguntas clássicas, eu ouvi, né? Consegui ouvir em alguns momentos ali que eu estava mais próximo ali dos guichês ali da migração. E foi assim, algo bem tranquilo, porque faziam algumas poucas perguntas, as pessoas respondiam, ia lá, carimbava e dava o bem-vindo. E chegou na nossa vez, né? Para quem não sabe, né, eu vim com um visto chamado D7. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo específico desse visto, caso você tenha interesse, comenta aí se você tem interesse específico no visto D7. Mas resumindo, só para não restar, digamos assim, dúvidas do que seria o visto, ou tentando explicar um pouco melhor, rapidamente, o visto D7, ele é muito conhecido como visto de aposentado. Por quê? Porque o aposentado, ele acabou, né, a vida dele, digamos assim, profissional, ele recebe um dinheiro fixo ali, então ele comprova para o governo português falando, olha, eu tenho dinheiro aqui, eu tenho um recebimento fixo, e eu tenho o desejo de morar em Portugal. Ou seja, ele tem um dinheiro que ele recebe todo mês
e ele tem o desejo de morar em Portugal com esse dinheiro. E aí, sendo assim, Portugal acaba cedendo o visto D7, que é um visto realmente para quem tem renda própria, vamos dizer assim, e deseja morar em Portugal. Então, como eu sou CNPJ, eu trabalho por conta, né, presto serviços, e aí eu tenho uma renda, e eu falei para Portugal, olha, no caso para o consulado português, né, falei, olha, consulado português, eu tenho a minha renda, eu tenho a possibilidade de trabalhar home office em qualquer lugar do mundo, porque eu trabalho de casa, e eu gostaria de trabalhar e de continuar com o meu trabalho, né, digamos assim, em Portugal. Então eles avaliaram esse caso, no caso o valor mínimo comprovado ali é de um salário mínimo português, que você tem que receber ali por mês comprovadamente, e aí eles foram e me deram essa oportunidade do visto D7. Então qualquer pessoa, né, que cumpra esse mínimo de exigência pode tirar o visto D7, pode ser o seu caso, que está me ouvindo aqui. Talvez você tenha o direito a D7 e nem saiba disso. Muita gente tem direito a D7 e nem sequer sabe disso. E é um processo super fácil, desde que você faça essa comprovação e mostre esse desejo de morar em Portugal. Bom, encerrando sobre o D7, eu fui pro guichê, né? Me chamaram lá no guichê da migração. Só que eu tenho visto. Só que minha esposa não tem o visto. O meu filho não tem o visto, né? Ali, aqui é o visto estampado ali, né? Então eles vieram como os meus acompanhantes, como família, né, para depois fazer o reagrupamento familiar. E eu estava muito nervoso em relação a isso, que a migração pudesse encrencar, né, alguma coisa, falando, olha, por que você tem o visto e eles não têm, né, alguma coisa nesse sentido. Só que, pessoal, foi muito, muito, muito tranquilo, né? O agente do CEF, ele simplesmente pediu pra gente baixar a máscara, porque a máscara estava sendo de uso obrigatório. Ele abriu o meu passaporte, viu que eu tinha visto, só pediu para baixar, baixou, carimbou. Nem abriu, antes de abrir, né, o passaporte da minha esposa e do meu filho, ele já abriu o meu e já carimbou. E aí depois ele abriu o da minha esposa, ela baixou a máscara, não fez nenhuma pergunta, 0 perguntas, carimbou. Olhou pro meu filho, carimbou. Gente, ele não falou, a gente mal lembra da voz dele. Eu nem sequer lembro da voz dele, porque ele praticamente não falou com a gente. Eu simplesmente dei o passaporte, ele olhou nosso rosto, carimbou, e a única frase que eu lembro que ele disse foi: seja bem-vindo à Europa. E aí passamos. E assim, foi uma sensação maravilhosa, né? Eu fiquei realmente emocionado, comecei a tremer assim, já começou a a querer chorar, assim, né? Realmente fiquei assim, parecia que uma tonelada tinha saído das minhas costas, né? E foi muito mais tranquilo. E o interessante, o legal, foi que não foi só tranquilo pra mim, porque eu tenho visto, mas eu vi várias pessoas, a maioria ali estava turismo, pelo que eu pude perceber, e passaram tranquilamente pela imigração. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Se preparem, que é possível, sim, entrar aqui tranquilamente, tá? Seja como turista, seja com visto, é apenas você fazer da melhor maneira possível, né, e se preparar, se programar, né, certinho, que vai dar certo. E saindo do aeroporto, então, ali foi uma festa, né, tipo, a gente realmente ficou muito feliz, e teve um detalhe. O detalhe é que eu não tinha pedido nenhum chip internacional, não tinha ativado nada desse tipo de coisa, e eu não quis comprar aquele chip da Vodafone, porque quando você chega tem 2 lojas enormes da Vodafone, logo depois da migração. Só que eu não quis, porque o chip ali, ele é um valor mais caro, tá no aeroporto, tudo, e eu falei, pô, eu sei que eu consigo mais barato, eu sei que eu já consigo ir numa loja depois e fazer um planinho ali pra mim e pra minha esposa, tranquilo. E aí uma dica de ouro que eu dou pra vocês, que um amigo me deu, e foi o que salvou ali minha pele quando eu cheguei, porque a minha operadora era a Claro, e a Claro simplesmente não funciona, morreu assim, chegou no outro país, morreu a Claro. E a Claro, ela tem sim, ela possui um tipo de plano internacional, só que só para ativar esse plano atualmente, eu fui lá pesquisar, né, você tem que ter o plano pós-pago, não é nem o plano controle, tá, gente?
Porque tem um pré-pago, tem um controle e tem um pós-pago. O pós-pago é planos a partir de R$ 99,00 por mês. E fora isso, você teria que ainda assinar como se fosse o passaporte Europa, o passaporte América, se não me engano que eles falam, que aí é um valor aí de entre 20 e 30 reais por mês adicional. Então assim, fica muito caro manter o seu chip brasileiro da Claro aqui. E um amigo me deu uma dica de ouro que é o chip da Vivo, pré-pago. Então eu peguei 2 celulares antigos que eu tinha em casa, comprei o chip lá na banquinha mesmo da Vivo, adicionei crédito, no caso adicionei R$40, que é um prazo de 90 dias, se eu não me engano, para eu não precisar me preocupar tão cedo com isso, né, de recarga e tudo mais. E aí foi o que me salvou, porque quando eu cheguei aqui em Portugal, o chip da Vivo funcionou. O chip da Vivo, ele recebe SMS. E o SMS parece uma coisa que a gente despreza, mas não, ele é muito útil, porque quando você vai se cadastrar na Bolt, por exemplo, que é um aplicativo de transporte aqui, como se fosse a Uber, né? Que é muito conhecido aqui em Portugal, a Bolt. Quando eu fui me cadastrar, ele pede confirmação pelo SMS. E se fosse pela Claro, mesmo você estando com o Wi-Fi do aeroporto, né? Não chegaria SMS, e no chip da Vivo chegou. Então foi aí que eu consegui instalar a Bolt e pedir o carro, né? E só para complementar, né, já essa aventura dentro do próprio aeroporto, porque muita coisa acontece ali, eu acabei tendo um prejuízo de 8 euros com a Bolt. Acreditem se quiser, tive 8 euros de prejuízo, primeiro porque eu pedi a Bolt e esperei ali na frente do aeroporto, né, achando que aquela saída principal era onde o carro passaria, mas infelizmente eu estava errado e tem, né, no aeroporto de Lisboa um local específico onde os carros passam, os motoristas por aplicativo passam. Então até eu descobrir onde era esse local, o motorista acabou cancelando e eu tive uma multa de 4 euros. Depois eu pedi novamente, eu já estava no local certo. Só que quando chegou, e é outra dica de ouro que eu dou para vocês ficarem espertos com isso, estamos em 3 pessoas, eu, a esposa e o filho, com 3 malas grandes 23 quilos, mais 3 malas 10 quilos, mais 3 mochilas, né, individuais, que é o permitido aí no transporte aéreo. E quando chegou esse Bolt, ele olhou para toda aquela mala e ele disse: olha amigo, desculpa, eu não consigo carregar toda essa mala. E olha, não era um carro pequeno, era um carro grande, só que ele se negou a transportar as malas. E ele se negando, então assim, a conversa foi amigável ali, né, foi tranquila a conversa, mas ele falou: olha, eu não consigo, até falou: olha, se um policial me ver, ele pode me multar, tal. Conversou comigo, ok, tive que cancelar, só que esse cancelamento gerou mais 4 euros de multa, ou seja, já tive prejuízo de 8 euros. Foi aí que eu encontrei um táxi e tive que pagar um táxi mesmo para vir aqui para o endereço que eu precisava, né, do Airbnb. E assim, gente, no Bolt estava dando 10 euros, no táxi era 15 euros. Se a gente for pensar com a cabeça do Brasil, a gente fala, 5 não é muito, mas aqui porque de 10 euros para 15, a gente está falando de um aumento, né, de metade do valor para cima. Então é um aumento considerável. Só que não teve jeito, eu pedi um táxi mesmo, porque não estava dando certo o Bolt. Então acabou ficando mais caro. Antes eu tivesse pedido o táxi direto. Então fica a dica para vocês, se vocês estão vindo com bastante pessoas e malas, talvez seja interessante vocês ir direto no táxi e falar qual que é o valor e se ele carrega a mala, certo? Então é isso, pessoal, o meu relato final. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Ficou um pouquinho grande, mas eu acho que tem muita informação legal, interessante para vocês. Continuem acompanhando o canal, sigam e curtam, porque vai vir muitas novidades. Eu tenho uma câmera 360 graus, daquela que você consegue arrastar aí, né, na tela do seu celular ou no navegador aí e ver para onde você quer, para os lados, para cima, para baixo. Eu vou gravar aqui algumas ruas, monumentos, áreas turísticas e lançar esses vídeos 360 para que você tenha essa experiência de estar aqui nas ruas de Lisboa e depois de Porto também. E o meu destino final vai ser Leiria, então vão surgir vários vídeos aí bacanas de realmente caminhadas 360 graus, até vídeos informativos, vídeos de entretenimento, tá bom? Então peço que vocês acompanhem aqui o canal
e comentem aqui o que vocês estão achando, tá bom? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima, então. Até mais. Tchau.